Noite, pessoal. Vamos lá a mais uma bateria. São 20 questõezinhas de processo civil. Vocês podem ver, eu peguei uma lista aí do questões de concursos, baseada na que eles têm lá para o MPDFT. Lá faltam 91 dias para a prova. Com gás aí para ver se a gente vira membro. Vamos lá. Das sentenças finais, caberá apelação, recurso esse, cujo procedimento deverá tramitar a partir das seguintes regras. A discussão acerca da tutela antecipada indeferida na decisão saneadora pode ser suscitada pelo apelante que recorreu contra a sentença de improcedência, desde que não haja inovação fática ou jurídica a respeito daquela. Vamos lá. A discussão acerca da tutela antecipada indeferida. Entender o que ele está querendo na questão. Das sentenças finais caberá apelação, recurso esse, cujo procedimento deverá tramitar a partir das seguintes regras. A discussão acerca da tutela antecipada indeferida da decisão saneadora pode ser suscitada pelo apelante. Que recorreu contra a sentença de improcedência, desde que haja inovação fática. Ou jurídica. A respeito daquela. Não sei, não tô lembrado. Mas parece correto. Vamos lá. Ao juiz de primeira instância, cabe análise de seu pressuposto, cabe análise dos seus pressupostos de admissibilidade. Parece correto? Eu acho. Vamos lá. Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões em 10 dias? Está errado. O pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação deve ser dirigido e apreciado pelo vice-presidente do Tribunal de Justiça, enquanto o processo estiver em primeira instância. O pedido de concessão do efeito suspensivo à apelação deve ser dirigido e apreciado pelo vice-presidente do Tribunal de Justiça enquanto o processo estiver em primeira instância. Que seja errado. Não é o vice-presidente. Errado. Devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria por ela impugnada, mas serão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas a capítulo impugnado. Vamos lá. Devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria por ela impugnada, mas serão objeto da apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado. Correto. Eu vou de letra E. E aqui, a primeira questão. Letra E. Já vê logo aqui no gabarito, se acertou, se errou, se chorou. Letra E, correta. É isso mesmo, então a gente acertou aqui. Acertou. Agora vamos descobrir. Vamos descobrir a letra A, que eu também coloquei letra A e B corretas, né? Para descobrir ali por que que elas estão erradas. Vamos lá. Na letra A, vamos lá. Letra A, ela tem previsão no artigo 1009. Vamos lá. Artigo 1009, parágrafo 1º do CPC. Vamos lá. As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final ou nas contrarrazões. Vamos lá. A discussão acerca da tutela antecipada indeferida na decisão saneadora pode ser suscitada pelo apelante que recorreu contra a sentença de improcedência,
desde que não haja inovação fática ou jurídica a respeito daquela. Aí ele fala que está errado, por quê? Porque se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão, ou seja, não vão precluir. E devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interpostas contra a decisão final ou nas contrarrazões. A discussão acerca da tutela antecipada indeferida na decisão saneadora. Pode ser suscitada pelo apelante e recorrer contra a sentença de improcedência, desde que não haja inovação fática ou jurídica a respeito daquela. E vamos lá. A decisão de tutela antecipada indeferida, não, a decisão sobre tutela antecipada desafia agravo de instrumento. Então aqui, tutela antecipada seria agravo de instrumento. Seria agravo de instrumento. Portanto, se proferida antes da sentença, ou seja, decisão saneadora, e não impugnada por agravo de instrumento, não será possível suscitá-la como preliminar de apelação. Ah, entendi. O artigo 1009 prevê que as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento. É isso mesmo. Então aqui, a decisão acerca da tutela antecipada cabe agravo de instrumento. E a decisão saneadora acontece antes da sentença, então deveria ter sido interposto, a pessoa deveria entrar com agravo de instrumento. Se ela não faz isso, acaba precluindo. Preclusão. Pode ser suscitada pelo apelante? Não pode, porque perdeu o momento, né? Perdeu a oportunidade. Aqui está errada, com base no artigo 1009, parágrafo 1º. Mesmo. Vamos lá. Letra B. Letra B eu também coloquei certo, mas é errado. Vamos descobrir por que é errado. Ao juiz de primeira instância, cabe a análise dos seus pressupostos de admissibilidade. O CPC 2015 alterou a sistemática do CPC de 1973 quanto à apelação. Ela continua sendo interposta perante o juízo de primeiro grau, mas ele não tem competência de realizar o juízo de admissibilidade. Em que artigo está isso? Está no 1010. Artigo 1010, parágrafo 3º, prevê que, após as formalidades previstas nos parágrafos 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade. Ao juiz de primeira instância cabe, então não cabe. Não cabe análise dos seus pressupostos de admissibilidade. Não. Juiz de primeira instância. Beleza. Acertamos aí. Letra C. Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões em 10 dias. E na verdade é o artigo. Vou colocar aqui. Artigo 997, parágrafo 2º.
Artigo 997, parágrafo 2º, diz: o recurso adesivo fica subordinado aos recursos independentes. O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado ainda. Então, olha só, ele fala aqui: o recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras do recurso independente, quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal. Aí ele fala, salvo disposição legal diversa. Aí vem no 1010. No 1010 fala: o apelado será intimado para apresentar contra-razões no prazo de 15 dias. Prazo de 15 dias. Se o apelado interpuser a apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contra-razões. Então, na verdade, não seriam 10 dias, seriam os próprios 15 dias. Daí o erro da questão. Porque o adesivo segue a mesma regra do independente. Independente. Tá, então vamos lá. Letra D. Na letra D, o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação deve ser dirigido e apreciado pelo vice-presidente. Então tá lá. O pedido de concessão de efeito suspensivo, nas hipóteses do parágrafo 1º, poderá ser formulado por requerimento dirigido ao. Aí são dois tipos. Ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la, e dirigido também ao relator se já distribuída a apelação. Então são duas situações aqui, né? O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do parágrafo 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao tribunal ou ao relator. No período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição. Apelação e distribuição. E no caso do relator, e a apelação já distribuída. Apelação já distribuída. Beleza? E letra E, por último. Letra E. Devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria por ela impugnada, mas serão objeto da apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas desde que relativas ao capítulo impugnado. Aí vem o artigo 1013. Só para registrar, o artigo do item anterior é o 1012. Vamos lá. Letra E. Nós temos como base da resposta o artigo 1013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada,
serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado. Parágrafo 2º. Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais. 1013, parágrafo 1º. Beleza. Vamos lá.